Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Gabriela Tuchê, sou psicóloga e terapeuta familiar e individual. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós podemos ficar aqui falando horas e horas e horas, que ele não vai cessar, que é sobre a comunicação. Nós precisamos entender que qualquer relacionamento que seja, ele precisa existir a comunicação. A menos que seja um monólogo, que não existe, né, gente? Ele precisa ter uma comunicação. Seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela corporal, mas ela precisa existir. Porque muitas vezes o que não é falado é interpretado. E às vezes o outro interpreta algo que você não falou, talvez por uma expressão, às vezes por uma falta do que falar, do que fazer, uma falta de resposta. E aí entram os conflitos. Por isso que é muito importante que todos os relacionamentos, isso a gente não está falando apenas de relacionamento casal, a gente está falando de relacionamento num geral. Todos os relacionamentos é importante, é fundamental que exista uma perfeita comunicação. Precisa existir uma perfeita comunicação. Por quê? Porque a comunicação, ela tira as dúvidas que às vezes existem. Então, se você chega para o outro e pergunta, o outro chega em casa ou o outro chega no trabalho, chega no lugar e ele não está com uma fisionomia muito favorável. E aí você fala, aí, caramba, fiz alguma coisa. Às vezes não foi você que fez. Se você não perguntar, se você não falar, o outro não vai ter como saber. E aí o que acontece? Aí, os achismos, eu acho que o problema foi comigo. Eu acredito que eu tenha feito algo. E às vezes isso cria um bloqueio, quando às vezes não foi você. Então o ideal é que você chegue para o outro e pergunte: fulano, fulana, eu te fiz alguma coisa? Alguma coisa aconteceu? Não, fulano, fica tranquila, porque não foi nada com você. Eu cheguei estressado, eu me aborreci no trabalho, eu dei uma topada na rua, alguém me deu uma fechada e eu não gostei. E isso foi o que causou em mim uma fisionomia, uma expressão um pouco mais entristecida. A comunicação também pode ser, sem ser a verbal, ela pode ser a escrita. Às vezes, hoje em dia, nós temos uma tecnologia bem avançada. Então, às vezes, as pessoas falam, escrevem algo para o outro, manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem nas redes sociais e às vezes uma palavrinha que seja uma vírgula mal colocada é mal interpretada. Então é outra coisa que a gente também precisa ter muito cuidado na comunicação escrita, bem colocada. Não estou dizendo que nós precisamos ser expert no português, nada disso. Lógico que o ideal é que a gente possa ter, porque eu acredito que com essas facilidades, com essa rapidez, com o mundo que a gente tem vivido hoje em dia, as coisas estão mais facilitando, mas às vezes prejudicando também. Não sei você, mas às vezes acontece da gente tentar digitar algo no telefone, por exemplo, e sair uma outra palavra que a gente não queria falar. Você já passou por isso? E aí entra um conflito, uma divergência, uma dificuldade que você nem gostaria de causar. É a comunicação, só que sendo ela escrita. Outra coisa é a comunicação visual. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou de uma fase, de uma época, claro que eu não sou lá tão, mas eu sou de uma época em que o pai e a mãe olhava pra gente, apenas olhava e você sabia que não podia fazer algo.
Ou se você estivesse fazendo algo e teu pai ou tua mãe olhasse para você, você sabia que quando você chegasse em casa, a chapa ia esquentar e o chinelo ia cantar. Não era assim? A mesma coisa é hoje em dia. Só que a gente se esquece disso. Então, às vezes, uma fisionomia mais fechada, às vezes você tá num dia que não tá muito bem, aí você fica com uma fisionomia meio triste, meio para baixo, e o outro, sem que você explique, ele vai achar que o problema é com ele. Ou você vai chegar no trabalho e você vai estar com uma fisionomia mais aborrecida, mais sem paciência, e aí o chefe chega e fala alguma coisa com você. E aí, como é que fica? Se você não tiver um filtro, que é o que a gente chama, que a gente ouve às vezes algo, mas muitas vezes a gente simplesmente responde, devolve. E aí, na maioria das vezes, não passou pelo filtro. O que acontece? A gente fala algo que não gostaria de ter falado e que às vezes mal saiu, a gente já se arrependeu porque falou. Isso já aconteceu com você? Então, isso é a falta de filtro, é a comunicação. Sabe aquela brincadeirinha que fala papum, toma lá, dá cá? A pessoa te fala algo, você responde algo. Só que muitas vezes não é assim. O ideal é que não seja. O ideal é que a gente possa ouvir, prestar atenção no que foi falado para depois responder. Outra coisa muito importante também no meio da comunicação, na fala, é não falar algo no momento da raiva. Se você estiver muito chateado, como diz uma parábola, deixa a raiva secar. Dá um tempo, vai fazer outra coisa, desfoca daquilo ali e só então, depois, você fala com a pessoa sobre aquilo. Poxa, lembra aquilo que você me fez? Eu não gostei. Fiquei chateada, fiquei triste, porque às vezes a forma de falar de uma pessoa para uma pessoa é normal. Tem pessoas que são mais grosseiras, que são mais agitadas, que são mais explosivas e que para ela aquilo ali se torna uma fala comum, corriqueira, normal, não tem nada demais. Mas para o outro que recebe, aquilo ali às vezes não é tão normal. Então, nem sempre é a forma como é falado, às vezes é a forma como é recebido. E muitas vezes eu falo muito isso para os meus pacientes, gente. Tem formas e formas de serem faladas. Às vezes você pode falar alguma coisa que não vai ser muito agradável aos ouvidos do outro, mas você pode falar de forma gentil, de forma mais carinhosa, de forma não muito agressiva. Às vezes o outro faz algo, comete algo que você achou desnecessário. Você pode chegar e falar: pô, você não tinha nada que ter feito isso, você não sabe fazer nada, você nunca faz nada certo. É uma forma correta? Não. Deixa um pouquinho aquilo passar. Depois de um tempo, às vezes você chega para a pessoa e fala: poxa, você achou correta a forma como você agiu? Tudo muda quando a gente muda a forma de falar e o outro muda quando você fala de outra forma. Não são as palavras em si, são as formas que elas são colocadas. Como eu falei para vocês, gente, esse é um tema que tem muito que a gente falar. Nós temos que nos comunicar muito. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo das 5 linguagens do amor. É um tema que fala muito sobre comunicação. Como é que você tem se comunicado nos seus relacionamentos? Qual é a sua linguagem de amor? Dê uma olhadinha aqui no nosso canal. Então, esse foi mais um tema. Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga e terapeuta familiar e individual. E eu, de vez em quando, dá uns brancos. Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga, terapeuta familiar e individual. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, de dar um like aqui. E se você gostou, compartilhe. Muitas outras pessoas precisam aprender a se comunicar. Um beijo e até o próximo vídeo.